Santo Tomás de Aquino. Ensinamentos sobre o inferno. Os ensinamentos do Senhor sobre o inferno são difíceis, especialmente no clima atual. As questões mais complexas que surgem dizem respeito à sua natureza eterna e como conciliar sua existência com um Deus amoroso e rico em misericórdia. Questão 1. Deus ama as almas no inferno? Sim. Como poderiam continuar a existir se Ele não os amasse, sustentasse e continuasse a prover para eles? Deus ama porque Ele é amor. Embora possamos não ser capazes de experimentar ou aceitar o seu amor, Deus ama todos os seres que Ele criou, humanos ou angelicais. As almas no inferno podem ter se recusado a esvaziar os braços para receber seu abraço, mas Deus não retirou seu amor por elas. Ele permite que aqueles que o rejeitaram vivam separados dele. Deus honra a liberdade delas de dizer não, mesmo respeitando-a quando se torna permanente, como aconteceu com os anjos caídos e as almas do inferno. Deus não está atormentando os condenados. O fogo e outras misérias são, em grande parte, expressões da triste condição daqueles que rejeitaram a única razão para a qual foram criados: ser arrebatados ao amor e à perfeição de Deus e à alegria de todos os santos. Questão 2. Existe algo de bom no inferno? Sim. Todos os condenados são punidos igualmente? Não. Enquanto o céu é perfeição e pura bondade, o inferno não é pura maldade. A razão para isso é que o mal é a privação ou a ausência de algo bom que deveria estar lá. Se a bondade estivesse completamente ausente, não haveria nada lá. Portanto, deve haver alguma bondade no inferno, ou não haveria nada. Santo Tomás de Aquino ensina: é impossível que o mal seja puro e sem a mistura do bem. Portanto, aqueles que serão lançados no inferno não estarão livres de todo o bem. Aqueles que estão no inferno podem receber a recompensa de seus bens, na medida que seus bens passados sirvam para a mitigação de sua punição. Isso pode nos ajudar a compreender que os castigos de Deus são justos e que os condenados não são desprovidos de todo o bem, nem carecem de qualquer experiência do bem. Mesmo que uma alma não deseje habitar no reino de Deus, evidenciado pela rejeição a Deus ou aos valores de seu reino, a natureza do sofrimento no inferno é proporcional aos pecados que causaram a exclusão do céu. Isso parece ser verdade até mesmo para demônios. No rito do exorcismo, o exorcista avisa os demônios possessores: quanto mais vocês adiarem sua partida, pior será sua punição. Isso sugere níveis de punição no inferno baseados no grau de maldade não arrependida. Em seu inferno, Dante descreveu níveis do inferno e escreveu que nem todos os condenados experimentam sofrimentos idênticos. Assim, um adúltero impenitente pode não experimentar o mesmo sofrimento, em espécie ou grau, que um chefe de estado genocida e ateu, responsável pela morte de milhões. Ambos rejeitaram valores chaves do reino. Um rejeitou a castidade, o outro rejeitou o culto devido a Deus e a sacralidade da vida humana. A magnitude desses pecados é muito diferente, assim como as consequências. O céu é um lugar de perfeição absoluta, uma obra realizada por Deus para aqueles que dizem sim. O inferno, embora seja um lugar de grande mal, não é um lugar de mal absoluto. Não pode ser, porque Deus continua a sustentar seres humanos e angélicos em existência lá, e a existência em si é boa. Deus também os julga de acordo com suas obras. Suas obras boas podem aliviar seus sofrimentos. Isso também é bom e permite o bem em graus variados lá. O inferno não é de forma alguma agradável, mas não é igualmente ruim para todos. Assim, a justiça de Deus, que é boa, alcança até mesmo o inferno. Questão 3. As almas do inferno se arrependem do que fizeram? Não diretamente. Após a morte, o arrependimento no sentido formal não é possível. No entanto, Santo Tomás faz uma distinção importante. Ele diz: uma pessoa pode arrepender-se do pecado de duas maneiras. De uma forma diretamente e de outra indiretamente. Arrepende-se diretamente de um pecado quem odeia o pecado como tal, e arrepende-se indiretamente quem o odeia por causa de algo relacionado a ele, por exemplo, um castigo ou algo do tipo. Consequentemente, os ímpios não se arrependerão de seus pecados diretamente, porque o consentimento na malícia do pecado permanecerá neles, mas se arrependerão indiretamente,
na medida que sofrerão o castigo que lhes foi infligido pelo pecado. Isso explica o choro e ranger de dentes na medida que aponta para o lamento dos condenados. Eles não lamentam sua escolha de pecar sem arrependimento, mas sim as consequências. Na parábola de Lázaro, o homem rico no inferno lamenta seu sofrimento, mas não expressa arrependimento pela maneira como tratou o mendigo Lázaro. De fato, ele ainda vê Lázaro como uma espécie de menino de recados, que deveria buscar água para ele e avisar seus irmãos. Em certo sentido, o homem rico não pode se arrepender. Seu caráter agora está vivificado e suas escolhas fixadas para sempre. Questão 4. O castigo eterno é justo? Sim. Muitos que, de outra forma, aceitariam a punição divina aos pecadores ainda se consternam com a eternidade do inferno. Por que alguém deveria ser punido eternamente por pecados cometidos em um curto espaço de tempo, talvez em apenas um instante? A punição não parece condizente com o crime. Essa lógica pressupõe que a natureza eterna do inferno seja intrínseca à punição, mas não é. Em vez disso, o inferno é eterno porque o arrependimento não está mais disponível após a morte. Nossa decisão a favor ou contra Deus e os valores de seu reino torna-se para sempre fixa. Como neste ponto a vontade é fixa e obstinada, o arrependimento que desbloqueia a misericórdia jamais se concretizará. Santo Tomás ensina, segundo São João Damasceno, a morte é para os homens o que a sua queda foi para os anjos. Ora, após a sua queda, os anjos não puderam ser restaurados. Portanto, o homem também não pode ser restaurado após a morte, e assim o castigo dos condenados não terá fim. Assim como os demônios são obstinados na maldade e, portanto, devem ser punidos para sempre, assim também o são as almas dos homens que morrem sem caridade, visto que a morte é para os homens o que foi a queda para os anjos, como diz São João Damasceno. Questão 5. As almas do inferno odeiam a Deus? Não, não diretamente. Santo Tomás ensina, o apetite é movido pelo bem ou pelo mal apreendido. Ora, Deus é apreendido de duas maneiras, em si mesmo, como pelos bem-aventurados, que o veem em sua essência, e em seus efeitos, como por nós e pelos condenados. Portanto, visto que ele é bondade por sua essência, ele não pode em si mesmo desagradar a qualquer vontade. Portanto, quem o vê em sua essência não pode odiá-lo. Por outro lado, alguns de seus efeitos são desagradáveis à vontade na medida em que se opõe a qualquer um. E, portanto, uma pessoa pode odiar Deus não em si mesmo, mas em razão de seus efeitos. Portanto, os condenados, percebendo Deus em seu castigo, que é o efeito de sua justiça, o odeiam, assim como odeiam o castigo que lhes foi infligido. Questão 6. As almas no inferno desejam estar mortas? Não. É impossível detestar o que é fundamentalmente bom, e existir é fundamentalmente bom. Aqueles que dizem que desejam estar mortos não desejam realmente a inexistência para si mesmos. Em vez disso, desejam o fim do seu sofrimento. Assim acontece com as almas no inferno. Santo Tomás ensina: não ser pode ser considerado de duas maneiras. Primeiro, em si mesmo, e portanto não pode ser desejável, visto que não tem aspecto de bem, mas é pura privação do bem. Segundo, pode ser considerado como um alívio de uma vida dolorosa ou de alguma infelicidade, e portanto não ser assume um aspecto de bem, visto que não ter o mal é uma espécie de bem, como diria o filósofo Aristóteles. Dessa forma, é melhor para o condenado não ser do que ser infeliz. Por isso se diz, melhor lhe seria se esse homem não tivesse nascido. E em Jeremias 20:14, maldito seja o dia em que nasci, onde uma glosa de São Jerônimo observa, é melhor não ser do que ser maldoso. Neste sentido, o condenado pode preferir não ser de acordo com a sua razão deliberada. Questão 7. As almas do inferno veem os bem-aventurados no céu? Alguns textos bíblicos dizem que os condenados veem os santos na glória. Por exemplo, o homem rico da parábola pode ver Lázaro no seio de Abraão. Além disso, Jesus diz, haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vós mesmos sois lançados fora. No entanto, Santo Tomás faz uma distinção. Os condenados, antes do dia do juízo, verão os bem-aventurados em glória, de tal modo que saberão, não como é essa glória, mas apenas que estão em um estado de glória que ultrapassa todo o pensamento. Isso os perturbará,
tanto porque, por inveja, lamentarão sua felicidade, quanto porque perderam essa glória. Por isso está escrito a respeito dos ímpios: vendo isso, eles serão perturbados por um terrível temor. Após o dia do julgamento, porém, eles serão completamente privados de ver os bem-aventurados. Isso não diminuirá sua punição, mas a aumentará, porque eles carregarão essa lembrança da glória dos bem-aventurados que viram no julgamento ou antes dele. E isso os atormentará. Além disso, serão atormentados por se verem considerados indignos até mesmo de ver a glória que os santos merecem ter. Santo Tomás não cita nenhuma escritura para essa conclusão. No entanto, certos textos sobre o juízo final enfatizam uma espécie de separação definitiva. Por exemplo, em Mateus 25, lemos: todas as nações serão reunidas diante dele, do Filho do Homem, e ele separará um dos outros como o pastor separa a ovelha dos bodes. Então eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 32, 46. Claramente, o inferno é uma separação trágica e eterna de Deus. O arrependimento, que desbloqueia a misericórdia, está disponível para nós. Mas após a morte, como um vaso de barro colocado no forno, nossa decisão é para sempre fixada. Escolha o Senhor hoje. O dia do juízo final se aproxima. Agora é a hora de admitirmos nossos pecados com humildade e buscarmos a misericórdia do Senhor. Simplesmente não há nada mais tolo do que a rebeldia e a recusa obstinada em se arrepender. Em algum momento, nossos corações endurecidos chegarão a um estado sem volta. Morrer em tal condição é fechar a porta do nosso coração para Deus e para sempre. Alguém está batendo à sua porta. Ó pecador, por que você não atende? Alguém está batendo à sua porta.